Boa noite, galera, que bom ver vocês aqui mais uma vez em mais um culto abençoado aqui do Freedom e seja muito bem-vindo. Eu espero que você aprenda muito do Senhor e saia ministrado aqui no seu coração e a sua vida seja totalmente transformada pela palavra que nós vamos receber hoje. Mas antes de falar mais um pouco, eu queria orar com você, chamando a presença do Espírito Santo. A gente não pode falar do Espírito Santo sem convidar ele, é impossível isso. Então eu peço que você, aí onde você está, na sua casa ou qualquer lugar que seja, feche seus olhos e ore comigo. Espírito Santo, nós convidamos o Senhor neste lugar a pairar sobre as nossas vidas e a pairar sobre a vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui. A tua palavra diz, Senhor, que o Espírito da verdade guiaria a toda verdade. Eu oro hoje para que o Espírito Santo possa guiar a sua vida, guiar o seu entendimento a toda verdade, e a verdade do Senhor na sua vida possa transformar o seu status quo hoje. Em nome de Jesus é que nós oramos e nós pedimos, Espírito Santo, fique à vontade em nosso meio e nos guie em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Antes da gente começar, eu quero falar do nosso querido hoje convidado mais do que especial, pastor Drummond Lacerda. Este pastor é pastor lá na Igreja Batista Lagoinha, em Belo Horizonte, e pastoreia lá há bastante tempo, e também é um dos professores do Seminário Carisma, que é um seminário que tem formado muitos pastores, muitos líderes, muitos missionários para o Brasil e para o mundo. Tenho certeza que este homem é um homem de Deus, que sabe muito, ele sabe muita Bíblia, é um cara muito douto, muito conhecedor da palavra do Senhor e também é um homem cheio do Espírito Santo. É por isso que nós o convidamos para falar aqui do nosso amigo, do nosso consolador, do nosso Espírito Santo. Como eu e você fomos ministrados nos outros cultos, eu tenho certeza que você vai ser muito ministrado. Mas antes disso, e antes de passar a bola para ele, eu quero apresentar a vocês as pessoas que estão aqui do meu lado. Do lado direito, a minha esposa, a mulher mais linda desse mundo, a mulher mais cheia de graça e uma mulher temente ao Senhor e cheia do Espírito Santo, pastora Suzana de Carvalho. Oi, gente, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Freedom. Tenho certeza que Deus vai falar muito com vocês. Aqui do meu lado direito também, uma menina que come livros, muito estudiosa, muito cheia do Espírito Santo, também nossa discípula Samara Aires. Solteira! Oi, gente, boa noite. E aqui do meu lado esquerdo, ele mesmo que começou a namorar essa semana, o namorado da Jéssica, Marquinhos Sabino. Obrigado, Espírito Santo, muito obrigado. Eu queria agradecer, né, o senhor é uma pastora, agradecer a Deus também pela oportunidade de estar aqui e dizer que eu orei muito, viu, porque quem deu sorte fui eu, né? Editor, Oh. coloca um aleluia aí. É isso aí. E do meu lado esquerdo, e por último e não menos importante, nós temos aqui o maior twitteiro do Brasil. Ele twita 100 tweets por segundo. É o Sabino do Twitter, também conhecido como Pedrinho Sabino. É nós, meu discípulo amado, diz aí. E aí, gente, vou twittar isso aí agora. É nós. Gente, olha só, antes da gente passar a bola, como meu esposo falou, para o nosso convidado especial dessa noite, nós hoje convidamos os nossos discípulos e também líderes do Freedom para compartilhar um pouquinho do testemunho deles, do que eles já viveram com a pessoa do Espírito Santo, um pouquinho de uma retrospectiva do que nós vivemos nesses 3 últimos sábados e um pouco de spoiler do que nós vamos viver ainda essa noite. Cara, nós ouvimos aqui que o Espírito Santo é Deus, ele é Deus triuno, ele é uma pessoa especial, única, maravilhosa, como eu amo ele. E aí a gente ouviu na primeira noite que ele é o nosso melhor amigo e que ele traz frutos para nós. No dia eu escolhi 3, que foi o crescimento, a alegria e também o fluir.
nos milagres e nos benefícios, no sobrenatural que ele traz aqui para a terra. Depois nós ouvimos que ele é o nosso guia. Pastor Ricardo trouxe essa referência do Espírito Santo que está conosco todos os dias, nos guiando a toda a verdade. E por último, o pastor Daniel pregou sábado passado, dizendo a resposta da noiva, a resposta da igreja ao Espírito Santo. Foram 3 cultos sensacionais. Se você não assistiu, eu te convido, assista. Cada palavra vai falar muito ao teu coração e você vai ver como essa pessoa extraordinária deseja se apresentar a você ainda mais de pertinho. E hoje eu quero dizer que os meninos vão começar e eu vou começar com o Pedrinho. Vai, Pedro, conta pra nós teu testemunho. Então, antes de começar com o testemunho, eu queria contar pra vocês o que mais me chamou a atenção, né, nas mensagens, que foi quando o pastor Ricardinho falou sobre o Espírito Santo como guia. Porque assim, vou confessar uma coisa pra vocês. Às vezes quando eu tô dirigindo eu erro o caminho, até com GPS. Imagina sem o Espírito Santo. Então, e o meu testemunho é porque assim, eu tava contando pra eles antes de começar a gravação, que eu tava na faculdade, eu sonhei com uma menina que eu tinha visto uma vez na vida. E aí, no sonho, o Espírito Santo me falava algumas coisas acerca dela. E aí, no outro dia, eu fui atrás de uma amiga minha, contei pra essa minha amiga o sonho, a gente orou juntos pela menina. E aí, fomos atrás da menina. A gente chegou na sala dela, batemos na porta, a gente chamou a menina e ela ficou, eu? A gente, você. Aí ela, mas nem conheço vocês. A gente, vem aqui, a gente quer falar com vocês. Aí ela chegou, aí eu comecei a contar pra ela sobre o sonho, falei que o Espírito Santo tinha me falado, né, sobre ela. E aí, quando pensa que não, a menina começa a chorar, e aí ela virou e falou que tudo que eu tinha falado, ela estava passando, e naquele dia ela voltou para Jesus. Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente é guiado pelo Espírito Santo, automaticamente as coisas dão certo e a gente faz a vontade de Deus. Isso. E até um texto que eu queria deixar para você, que novamente que eu deixei lá nessa mensagem, que está em Romanos 8,14, que diz o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. E quando o apóstolo Paulo fala isso, esses são os filhos de Deus, ele está falando sobre a palavra huios, ou seja, filhos maduros. Só existe um caminho para nos tornarmos maduros, filhos maduros de Deus, que é qual? Ser guiado pelo Espírito Santo. Então, como Pedrinho foi guiado naquele dia, seja guiado pelo Espírito Santo todos os dias. Marquinhos. Uma das coisas que falou muito comigo foi dessa parte que a pastora Suzana pregou sobre o crescimento, porque assim, é incrível como só o Espírito Santo pode nos levar a certos lugares, né? Tem profundezas de Deus, tesouros escondidos que só o Espírito Santo pode nos levar a esses lugares. E quando a gente não está com eles, às vezes a gente tenta pela nossa própria força, às vezes a gente fala assim, não, eu quero crescer, eu quero melhorar, mas quando a gente não traz o Espírito Santo para perto, às vezes a gente sente as coisas sem andar, sem conseguir, sem estar fluindo, e a gente não sabe o que está acontecendo. E quando você traz o Espírito Santo, você vê esse crescimento exponencial, assim, sua vida dá uma guinada que você mesmo não consegue às vezes acompanhar, porque como o pastor Drummond vai até falar, o exemplo dele, Deus é como um mar assim, e a gente vai mergulhar nele. O Espírito Santo é esse guia que vai nos levar ao crescimento, que vai nos levar ao profundo de Deus, e quando nós não o temos, muitas vezes nós ficamos só na superfície ali, onde a onda bate, na areia, bem rasinho. Mas o Espírito Santo é capaz de nos levar a lugares que nós nem conseguimos imaginar. E Samara, conta um pouquinho pra gente aí, o que você estava comentando mais cedo? Olha, isso que o Pedrinho e o Marquinhos falaram é tão verdade, porque essa série sobre o Espírito Santo tem sido super especial. Porque muitas vezes a gente fica, tá, mas quem exatamente é o Espírito Santo? O que ele faz? Parece uma pessoa da Trindade, mas assim, difícil de entender. Só que nessa série a gente descobriu atributos, características do caráter do Espírito Santo. E uma mensagem que me marcou muito foi a do pastor Ricardo, que falava do Espírito Santo como ele representa um presente, como ele é valioso, como ele é precioso. E a continuidade com a palavra do pastor Daniel, falando sobre a nossa resposta aos presentes que o Espírito Santo nos dá. E não é isso, pastor Ricardo? É exatamente isso. É interessante a gente, antes de passar a palavra para o nosso querido pastor Drummond, é interessante a gente falar um pouco sobre isso. Como a Samara falou, o Espírito Santo
além de ser um presente de Deus, né, ele foi enviado. Eu e o pastor Daniel, tanto eu quanto ele, nós falamos sobre o texto de Gênesis 24, que fala sobre o envio do servo de Abraão, o servo mais antigo, aquele que detinha o poder sobre todas as coisas que Abraão tinha, e ele foi enviado para conseguir o quê? Uma noiva para o seu filho Isaque. E esse texto fala muito forte ao meu coração. Além dele ser enviado como presente, ele traz um talabel de coisas, digamos assim, que são presentes que compõem esse pacote que é o Espírito Santo nas nossas vidas. Nós temos que entender que o Espírito Santo é uma pessoa, que ele está aqui para se relacionar com a gente, né? E você pode se relacionar com o Espírito Santo, mas além disso, além do relacionamento que você tem pessoal, ele te traz alguns presentes, e a gente poderia citar, por exemplo, o rol que está descrito lá em 1 Coríntios capítulo 12, a respeito dos dons espirituais, né? Ou seja, todos aqueles dons que o apóstolo Paulo elenca ali, são dons que o Espírito Santo dá à igreja para equipar a igreja, para que, como o pastor Drummond vai falar, o Espírito Santo que flui que flui na minha vida, possa fluir na vida das outras pessoas. Eu acho muito interessante a gente falar o seguinte: como é que eu recebo o fruto do Espírito? Como é que o fruto do Espírito é gerado na minha vida? O pastor Drummond vai falar a respeito disso. Quanto mais nós nos afundamos, nos aprofundamos no relacionamento com o Espírito Santo, mais ele gera o fruto em nós, né? E, pastor, como eu recebo os dons do Espírito, que é algo muito valorizado, ainda mais na igreja brasileira, eu vejo isso. Como eu recebo os dons do Espírito Santo? A palavra de Deus diz que nós devemos pedir, nós devemos orar pedindo os dons do Espírito Santo, né? Então, a gente tem que pedir para que nós sejamos equipados para o agir de Deus, para que nós possamos tocar as outras pessoas com os dons que Ele nos dá. Mas eu creio, isso é uma experiência pessoal minha, que Deus olha para nós e vê a nossa disposição. Tipo assim, se eu der um presente para Samara, eu olho para Samara, cara, eu vou dar um presente para ela. Eu vou pensar em algo que ela vai querer usar, né? Eu vi esse microfone, eu vou falar, eu quero dar um microfone para Samara porque eu tenho certeza que ela vai falar com esse microfone. Agora, se eu pego esse microfone e olho para uma pessoa que não quer usar ele, para que eu vou comprar um microfone e entregar para aquela pessoa? Então, para nós recebermos o dom do Espírito Santo, eu creio que a gente tem que estar disponível para usá-los. Eu lembro num congresso que a gente teve aqui do Freedom, e o pastor Hernani Santos, que é nosso parceirão, nosso amigo aqui, já pregou várias e várias vezes aqui, ele estava ministrando sobre receber mais dom do Espírito Santo. E aí, quando terminou aquela ministração, ele começou a orar para que os dons fossem distribuídos pela igreja. E o Espírito Santo falou ao meu coração: você quer mais um dom? Você quer receber um presente de Deus? Então esteja disposto a usar. Eu falei: Deus, então para eu saber que eu realmente recebi esse dom, por favor, me dê uma oportunidade de usá-lo. Na hora, o Espírito Santo me lembrou de um menino que tinha entrado naquele culto. Eu tinha visto ele na porta da igreja. Ele estava com o joelho todo enfaixado, ele tinha torcido o joelho, ia ter que passar por uma cirurgia, ele mal conseguia andar sem o auxílio de muletas naquele dia. E aí Deus me lembrou dele, eu fui e procurei, ele estava na ponta do altar, eu orei pelo joelho dele e o joelho dele foi curado. No final do culto, ele me procurou e falou: pastor, eu estou dobrando o joelho, eu estou dobrando minha perna, isso não estava acontecendo. Ele saiu andando tranquilamente sem as muletas. E ele foi no médico na semana e chegou, e o médico falou: você acredita em Deus? E ele falou: eu acredito mesmo em Deus, e foi ele quem me curou. Ou seja, eu acredito que Deus naquele momento, o Espírito Santo naquele momento me guiou e falou assim: meu filho, se você estiver disposto, eu tenho um presente para te dar, mas você tem que usar. Gente, eu quero deixar você agora com o nosso convidado. Pastor, muito obrigada o senhor aceitar o nosso convite e estar hoje ministrando aqui a nossa galera, a nossa juventude, você que está aí em casa. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai derramar fogo e glória, e eu quero deixar você com essa palavra. Anote tudo, são remas para a sua vida, e até já já. Olá, povo amado de Deus de Brasília. Eu sou o pastor Drummond Lacerda. Eu estou muito, mas muito feliz de poder estar falando com você hoje.
ministrando a palavra do Senhor para você. Gostaria muito, de verdade, de estar presente com vocês, dar um abraço em vocês, celebrar junto. Nós estamos nesse tempo de pandemia, cremos que vai passar e esse momento, esse tempo vai chegar. Estou aqui a convite da pastora Suzana e do pastor Ricardo para estarmos juntos na Freedom Night com uma palavra de Deus ao seu coração. Creio que o Senhor vai usar a sua vida, não só para viver uma dimensão para você, mas através de você. Eu creio que a juventude de Brasília vai ser tocada pelo poder do Espírito Santo na sua vida, no seu coração. Eu sou o pastor Drummond Lacerda, casado com a mulher mais linda do mundo, que é a Raquel, minha esposa, e nós estamos casados há 12 anos. E há 12 anos também temos servido ali na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. Eu sou um dos professores do Seminário Teológico Carisma, um seminário de formação pastoral, formação de obreiros, onde temos servido a igreja local, a Igreja de Lagoinha, trabalhando para a formação de pessoas dentro da palavra de Deus. Eu e minha esposa também temos um ministério itinerante, onde nós viajamos levando a palavra de Deus em formato de conferências, de seminários para a igreja local. Se os irmãos quiserem conhecer um pouquinho, tem um site que é o ventanofogo.com. Mas eu creio que esse tempo que a gente tem mergulhado, que vocês têm mergulhado nas Freedom Nights a respeito do Espírito Santo, a respeito da pessoa do Espírito Santo, nos leva a esse lugar hoje, de uma mensagem que está no meu coração, nesse tempo da pandemia, tem ardido tanto no meu coração essa palavra. E eu quero dividir com você hoje. E essa palavra se chama profundidade no Espírito. Profundidade no Espírito. Se você puder, abre comigo a sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 11. Romanos, capítulo de número 11. Verso de número 33 e verso de número do 33 ao 35 diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Pai, muito obrigado por estar falando com cada jovem, Senhor, da Freedom Night agora. Cada homem e mulher, cada jovem que o Senhor escolheu nesse tempo para mergulhar no teu Espírito, para provar da profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento do Senhor. Que nós possamos mergulhar agora na profundidade do teu Espírito, na profundidade daquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Nos desperta para sairmos da superfície e vivermos no lugar mais fundo, Pai, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amados, é algo muito precioso quando nós podemos ir em algum mar, alguma lagoa, algum lugar gostoso para se banhar, né? Antes da pandemia fazíamos isso, mas era tão precioso quando você mergulha, né? Seja até numa piscina que for, e você vai no fundo da piscina. É interessante que ao redor você pode ter toda espécie de barulho, toda pessoa conversando ou falando. Eu me lembro, às vezes, eu sou natural do Rio de Janeiro, né? Moro em Belo Horizonte, mas sou natural do Rio. E eu me lembro que eu ia para a praia e havia na praia no Rio, gente, muita gente, verão no Rio lotado. Eu acho que você já viu talvez esse panorama também, né? A praia lotada assim, e muita gente, aí passa alguém vendendo alguma coisa, né? O queijo coalho, alguém vendendo bala, doce, sorvete, aquela gritaria, as crianças para lá e para cá. Ô, saudade de uma aglomeração, né, gente? Mas bem aglomerado, muita gente. E você está ali naquele barulho, ouvindo gente conversando, barulho dos ambulantes e tudo. Aí você vai em direção a dar um mergulho nas águas. Você vai aproximando, molha os tornozelos, a água vai nos joelhos, até que vai na cintura, até que você dá aquele mergulho lá embaixo. Ô, gente,
ao redor de você pode ter muito barulho na areia. Na superfície tem gente conversando, mas quando você vai no profundo das águas, todo o barulho da superfície se desfaz. Todo o barulho da superfície parece que some. E tudo que você escuta, ou tudo que você dimensiona e percebe, é o silêncio e a dimensão da profundidade das águas. Existe uma realidade, um caminho no Espírito para todo jovem, para todo homem e mulher que quer mais de Deus. Existe uma profundidade. E é na profundidade que a opinião de homens, que o barulho da superfície se desfaz, porque nós estamos na profundidade daquele que nos chamou e nos ama tanto. Paulo chega a suspirar por isso. Paulo diz, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Paulo provou tanto de Deus. Paulo provou tanto do Espírito Santo. Mas ainda assim, em sua prisão em Roma, ele está dizendo, ó profundidade. Ele está suspirando por isso. Ele está clamando por essa dimensão que eu e você precisamos clamar. A superfície não é para nenhum homem, não é para nenhuma mulher que serve e segue o Senhor Jesus Cristo. Deus nos chama para a profundidade. Uma das coisas que nós estamos vendo muito na pandemia é não podemos ter limites no que diz respeito a irmos a algum lugar ou outro. Nós não podemos sair muito, estamos nos limites da casa. Mas eu quero te dizer, não há limites para você ir profundo em Deus. Talvez tanto ficamos em casa esse tempo, que o que Deus está ensinando para nós é o seguinte, meu filho, você andava fazendo tanta coisa, indo para tanta coisa, sendo tão social para isso, para aquilo, mas eu quero você mais profundo. Eu quero você saindo da superfície, saindo de uma dimensão de superficialidade para viver aquilo que é mais profundo. Amados, o mais profundo não é mais complicado. Na verdade, todas as pessoas que eu conheço que foram mais profundas do Espírito Santo se tornaram pessoas jovens mais simples em Deus, mais tranquilos, mais focados naquilo que Deus tinha para a vida deles. Eu me lembro no Carisma, eu dava uma matéria, eu lecionava uma disciplina específica chamada Métodos de Estudo e de Pesquisa Bíblica. Era uma matéria para ensinar as pessoas a estudarem a Bíblia. E eu me lembro que em uma das aulas a gente falava sobre ferramentas bíblicas, dicionário, enciclopédia, para ajudar a pessoa a estudar. Eu me lembro que eu fiquei mais de uma hora falando daquelas ferramentas, Falei de várias, todo animado, isso vai te ajudar a estudar, pai e tal, e mais profundo em Deus, e aquela coisa toda. E eu me lembro que quando acabou, quando acabou a aula, chegou uma menina para mim e falou assim, professor, você falou aí de enciclopédia, de dicionário, mas Jesus é tão simples, professor. Jesus, assim, não precisa disso tudo, dicionário, enciclopédia. Jesus é tão simples. Gente, quando ela acabou de falar, eu confesso, me deu um desânimo assim ouvir, que eu fiquei mais de uma hora falando da importância, de repente ela vira para mim e fala assim, olha, não precisa disso tudo, Jesus é simples. Eu lembro que ficou um tempinho assim em silêncio, e na hora de responder veio algo no meu coração que eu nunca mais esqueci. Eu lembro que eu virei para ela e falei assim, irmã, você está certa. Jesus é simples. Jesus é muito simples. Mas não confunda simplicidade com superficialidade. Jesus é simples, mas ele é profundo. A profundidade te levará a conhecer ainda mais a simplicidade do Evangelho. Tem gente que faz essa matemática, É simples, é profundo. E é simples, é superficial. É complicado, é profundo. Já vi gente lendo o texto, ela lê o texto, 5 páginas do texto, não entende nada, vê que é complicadaço o texto. Aí ela fala assim, isso aqui é profundo. Como se ser complicado é sinônimo de ser profundo. Não! A profundidade te levará a conhecer mais da simplicidade do coração de Deus. Mas essa simplicidade, irmãos,
ela é uma profundidade de riqueza, de conhecimento e de sabedoria que vai transformar completamente a nossa vida. Se você quer ir mais profundo no Espírito, mais profundo em Deus, eu quero ver com você esses benefícios. Por quê? Porque quando você vê o que a profundidade vai gerar em você, você vai ainda mais fundo na pessoa do Espírito Santo, naquilo que ele tem para a nossa vida. O primeiro benefício da profundidade que eu quero compartilhar com você nessa hora é o benefício da firmeza. O benefício da firmeza. Marcos capítulo 4, se você puder abrir comigo, Marcos capítulo 4, versos número 5 e 6 fala assim: e a outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. E deixem repetir, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. Jesus está aqui falando da famosa parábola do semeador, os 4 tipos de solo, né? Solo da beira do caminho, solo rochoso, solo com espinhos e a última, a boa terra. Mas em especial o texto que nós acabamos de ler fala do solo rochoso. Historiadores e teólogos acreditam que o solo rochoso não era um solo que tinha uma rocha direita ou da rocha esquerda. Não. A ideia desse solo é que esse solo tinha terra, mas embaixo da camada de terra tinha rocha. Então, a semente entrava, começava a se enraizar na terra, mas como não tinha mais terra, não tinha uma terra mais profunda, como diz o texto, a raiz não penetrava. Então, para que houvesse ali um enraizamento profundo, tinha que ter mais terra, tinha que tirar aquelas rochas. Então, o solo não deu uma terra, uma ramificação tão profunda. Só que o texto fala coisas muito interessantes. A primeira é que apareceu logo por fora. Parece que já veio o caule por fora, ou a dimensão daquela árvore, daquela planta. Veio para fora, apareceu logo. Só que veio o sol, e quando o sol veio, o sol, gente, ele significa, ele simboliza adversidade. Quando o sol veio, a adversidade veio, secou-se aquela árvore. Agora, vamos entender algumas coisas nesse texto muito importantes. Primeiro, gente, não houve, o texto é muito claro em dizer que não houve uma terra profunda, não houve profundidade para aquela ramificação poder ficar firme ali. Agora, não teve profundidade, mas mesmo superficialmente apareceu logo. Irmãos, nós que somos jovens, muitas vezes nós temos essa tendência a sermos menos profundos e aparecermos logo. Hoje em dia as pessoas querem tudo para ontem, imediato, logo aparece, logo se evidencia, logo se vê o ministério de alguém, logo se vê a vida de alguém. E muitas vezes as coisas aparecem logo, sem profundidade nenhuma. Eu já vi muito crente, muito líder, que aparece muita coisa, bons resultados aparecem, mas por trás daquilo não há profundidade. Gente, hoje em dia, muita gente pelas redes sociais aparece logo, mas aquelas pessoas no Instagram, no Face, quando você vai chegar mais perto, não se vê profundidade. E muita gente que busca profundidade no Espírito, profundidade em Deus, se desanima porque vê resultados em pessoas que não se aprofundaram nada e já estão dando, já estão fazendo, já estão isso, já estão aquilo. E a gente fica assim, poxa, mas olha só, fulano nem está lendo tanto, nem está buscando tanto e já está vendo, já está aparecendo. Calma, irmão. Não é porque a coisa é superficial e está dando resultado que ela está sendo aprovada por Deus. E eu vou além. Não é porque está aparecendo que realmente está profundo. Quando vem o sol, que simboliza, como a gente já falou, a adversidade, aquela árvore seca, aquela árvore morre. Agora, o texto é muito claro em nos mostrar que não foi por causa do sol que a terra secou.
foi por causa da falta de profundidade. Isso nos indica, irmãos, que não é a adversidade que vai destruir você na pandemia, é a falta de profundidade. Eu conheço muitos desviados que dizem, eu me desviei porque tive problema financeiro, porque tive isso, porque tive aquilo outro, porque caí com aquela mulher, caí com aquele cara, e ele dá tanta coisa. Mas a questão, irmãos, não é o sol da adversidade, é a falta de profundidade. Me desculpa repetir, mas deixa eu dizer de novo. A razão do desvio de muitos crentes não é a adversidade, é a falta de profundidade. Se eu me esfrio por causa de um homem, por causa da atitude de uma pessoa, por causa de um líder, irmão, esse sol da adversidade fez com que eu secasse a minha vida, irmãos, isso não é pelo sol, é pela falta de profundidade. Deus está levantando em Brasília, Deus está levantando na Igreja Batista Filadélfia uma juventude profunda no Espírito Santo, que fica firme no meio do sol da adversidade. A firmeza no fundamento, a firmeza em quem Deus é, a firmeza na palavra. Irmãos, isso é tão precioso. Uma juventude que não se move por opiniões humanas, que não se move por circunstâncias adversas, porque está fundada não na areia, mas na rocha. A adversidade, gente, vem para todo mundo. O sol da adversidade vem para toda a árvore. Lembram quando Jesus fala do fundamento das casas, a casa na areia e a casa na rocha? Veio o vento, veio a tempestade para a casa na areia e para a casa na rocha. A adversidade, irmãos, não é exclusivo de gente em pecado. Exclusividade é para todo ser... Exclusividade. Tempestade é para todo mundo que está. As situações e tentações que você passa, problemas que você enfrenta em casa, com mãe, com pai, com situações, acontecem com muita gente. A questão não é a tempestade, a questão é a profundidade no fundamento certo. É isso que vai te trazer firmeza. Estou cansado de ver uma juventude por onde eu vou ministrar e pregar, irmão, que não tem firmeza de nada, não tem convicção de nada, que não tem certeza de nada. Vem um vento e ele cai. A Bíblia diz que veio uns ventos, veio a tempestade sobre a casa na areia e ela caiu. Por quê? Porque na areia não é um fundamento correto. Eu acho interessante que a Bíblia usa areia, né? Areia é um pó, é uma areia, um pozinho. O pó da terra foi aonde eu e você fomos formados. Tem gente construindo sua vida em cima de si mesmo. Por isso que quando vem a tempestade, a pessoa cai logo. Mas a rocha não é pó, a rocha não é areia, a rocha simboliza Cristo Jesus. Você e eu teremos profundidade, firmeza, porque estamos no fundamento certo. Um dos benefícios da profundidade é a firmeza. Segundo benefício da profundidade, está num texto muito famoso nosso, que é o texto de Ezequiel, capítulo 47. Esse texto já foi cantado e pregado tantas vezes, não é verdade? É aquele texto que fala do fluir das águas, né, do tempo. É interessante que lá na Velha Aliança, o profeta Ezequiel vê um rio que fluía do tempo. Eu acho muito forte que Ezequiel vê um rio que flui do tempo. E na Nova Aliança, nós que nascemos de novo, somos chamados pelo apóstolo Paulo de templos do Deus vivente. 2 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 16, diz que nós somos templos de Deus. Eu e você somos morada do Deus Altíssimo, somos templo. Agora, olha só que interessante. Ezequiel viu um templo no Velho Testamento. E nesse templo, no Velho Testamento, fluía um rio por debaixo daquele altar no templo. Ezequiel viu um rio fluindo do templo. Na Nova Aliança, eu e você somos templos do Espírito Santo. Por isso Jesus diz em João capítulo 7, verso 37, ele diz, né, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Aí ele fala assim, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios, olha como é que ele fala, rios de água viva fluirão do seu interior. E ele disse assim, e ele disse isso, dessas águas,
a respeito do Espírito Santo que eles haviam de receber quando Jesus fosse glorificado. Amados, Ezequiel viu um templo na velha aliança que tinha um rio fluindo do templo. Na nova aliança, eu e você somos o templo e tem um rio fluindo de nós. É o rio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! E quando Ezequiel viu isso, modelo daquilo que viria na nova aliança, Ezequiel vê que esse rio dá nos tornozelos, depois o rio sobe e chega nos joelhos, depois o rio sobe e chega nos lombos. Depois, irmãos, olha que interessante, o rio já não se pode mais nadar. Só que quando o rio chega nesse lugar onde não se pode mais nadar, Ezequiel 47:5 diz que as águas se tornaram profundas. Só que quando a água se tornou profunda, você pode ler depois o texto de Ezequiel 47, você vai reparar uma coisa. Quando ela ficou profunda, que não se podia mais andar nas águas, que agora era só nado, que deveria, na verdade, ser levado pelas águas. Nesse lugar onde a água ficou profunda, repara uma coisa, igual o filme, o cenário mudou. Eles estavam no templo, Ezequiel, o profeta, estava no templo, mas quando a água ficou profunda, Ezequiel tem um cenário mudado. Ezequiel não está mais no templo. Ezequiel está agora no leito de um rio, fora do templo, aonde ao redor tem árvores com folhas, aonde vemos as águas gerando muitíssimo peixe, aonde vemos a dimensão das águas inundando o templo, das águas inundando a dimensão e chegando no Mar Morto. E aonde está morto, gera a vida. Agora repare uma coisa, as águas saem do templo para o leito, para um lugar aberto, dá lá no Mar Morto, mas elas só saem quando está profundo. É quando está profundo que as águas saem do templo. Eu acho que você já entendeu. As águas ficam profundas e saem do templo. Quando elas saem do templo é porque elas estão profundas. O que está profundo flui para fora do templo, que somos nós. Irmãos, em Brasília, em qualquer lugar onde você chegar, essas águas vão fluir de você quando elas estiverem profundas em você. Eu percebo que há muita dificuldade nas pessoas de fluírem para outros, o que ainda não é profundo para si mesmo. Se Deus não fluir em você, Ele não vai fluir através de você. A vida, o muitíssimo peixe, como diz o texto, as vidas que vão ser salvas em Brasília vão ser alcançadas por esse rio que começou em você. Mas ele sai de nós, ele flui para fora quando nós deixamos essas águas serem profundas. O pastor Felipe Valadão tem uma frase que eu gosto muito. O pastor Felipe, ele diz que nós não fomos chamados para funcionar, nós fomos chamados para fluir. Pastor Felipe diz isso. Nós não fomos chamados para funcionar. Nós somos chamados para fluir. Sabe, tem muito crente funcionando. E a ideia de funcionar é ser mecânico. Mas chegou a hora de um fluir. Rios de água viva, o Espírito Santo de Deus vai fluir de você quando você aprofundar a sua vida de oração, quando você aprofundar a sua vida na leitura da palavra, quando você aprofundar o seu jejum, quando você aprofundar, você vai ver o rio fluindo. Você, ao invés de ser mecânico para funcionar, vai simplesmente fluir. E alguém já vai perceber e dizer assim, cara, tem algo diferente em você está mais calmo, você está mais assim, não, tem um rio na minha vida, tem águas do Espírito Santo que podem tocar, podem chegar até você, e isso tem começado na minha vida. Oh, irmãos, se a gente fluir, se a gente for profundo, vamos fluir para fora de nós. E toda a morte do Mar Morto vai ser transformada em vida. Por fim, o último benefício da profundidade que eu queria ver com você
é que a profundidade traz revelação. 1 Coríntios capítulo 2, verso 10. 1 Coríntios 2, verso 10. Diz assim: mas Deus nos-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Eu gosto muito desse texto, porque esse texto está antes dessa passagem, do verso 10. Vem o verso 9 que diz assim: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, são as coisas que Deus já preparou para aqueles que o amam. Vamos concordar aqui juntos que coisas que o olho viu e o ouvido ouviu são coisas que estão na superfície. O que está no profundo, irmãos, precisa ser revelado. O que eu posso ver, o que eu posso ouvir, geralmente está incumbido dentro de uma superfície. A gente enxerga as coisas que estão na superfície. No profundo, eu vou ter que mergulhar, eu vou ter que ter revelação, eu vou ter que me aprofundar um pouco mais. As coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, ou seja, as coisas que estão na profundidade, Deus já preparou para mim e para você. Eu e você que amamos o Senhor. Mas aí vem o verso 10. E o verso 10 diz: mas Deus nos-las revelou por meio do seu Espírito, o Espírito Santo. Porque o Espírito penetra todas as coisas. E ele diz assim, olha, que ele penetra as profundezas de Deus. Vamos imaginar aquele cenário de mergulhador na água, quando o cara bota o cilindro, bota aqui, né, aquela coisa toda, aquela parafernália toda, e ele vai profundo. Agora imagina, é só uma ilustração, tá, gente? Mas imagina esse mergulhador e o oceano é Deus. E o mergulhador é o Espírito Santo. E o Espírito Santo penetra o oceano que Deus é. E ele vai lá na profundidade de quem Deus é. E ele penetra até a profundidade de Deus. Para quê, Drummond? Para trazer revelação para mim e para você. O Espírito Santo é o agente da revelação do caráter de Deus. Repara que o texto fala de uma condição de motivo, de razão. É porque o Espírito penetra até as profundidades de Deus que ele revela para nós. O que isso quer dizer? Que na profundidade existe revelação de Deus. É a profundidade que leva eu e você à revelação. Quando nós mergulhamos no Espírito, nós temos revelação. Por quê? Porque o Espírito já foi profundo no coração de Deus para trazer revelação a nós. É na profundidade que nós temos revelações que jamais teríamos na superfície. Na superfície, irmãos, muitas vezes molhamos os nossos pés como na praia. Nós tocamos os pés nas águas, somos abençoados de alguma forma, mas é na profundidade do Espírito Santo, é na profundidade da palavra que temos revelações sobrenaturais que mudam a nossa vida para sempre. Lembra que Jesus virou para Pedro e falou assim: Pedro, vamos ao mar mais fundo para que você lance as suas redes. Agora, irmão, Jesus podia fazer um milagre na superfície mesmo, porque o milagre seria feito pela palavra, pelo poder de Cristo. Então, ali mesmo na superfície, você há de convir comigo que a famosa pesca maravilhosa de Lucas 5 poderia ter sido feita no raso, na superfície. Mas Jesus mandou ele ir para um lugar mais fundo, porque é no lugar mais fundo, irmãos, que nós vamos viver o melhor de Deus. Quando ele vai no lugar mais fundo, que ele lança as redes, ele não prova só aquele milagre, aquela abundância que até barco auxiliar ele teve que chamar. Naquela hora, diz a Bíblia, em Lucas capítulo 5, que a maravilha de Deus se apodera de Pedro. Sabe o que é interessante desse texto, gente? Lucas 5, antes em Lucas 4, nós vemos o seguinte: em Lucas 4, nós percebemos claramente que Pedro já conhecia Jesus. Jesus entrou e curou a sogra de Pedro. Então, Pedro e Jesus já se conheciam. Até a facilidade de Jesus poder pregar do barco denuncia isso. Até a fala de Pedro diz mestre, né? Já reconhecendo um pouco de quem Jesus era. Jesus e Pedro tinham alguma relação, eles se conheciam, mas naquela hora, no lugar mais fundo, Pedro, maravilhado com Jesus, se prostra e fala assim: Senhor,
afasta-te de mim. Olha o que ele diz, porque eu sou pecador. Pedro já caminhava com Jesus, mas nessa hora ele teve revelação da sua própria condição. Talvez você já vai na Freedom Night há tanto tempo. Talvez você já está na igreja há tanto tempo. Você caminha, mas ainda não teve uma profundidade, uma revelação. A revelação qual, irmão? A revelação de quem você é. A revelação dos seus erros. A revelação da sua vida. A revelação de coisas que você não consegue mudar, que só Deus pode fazer. Pedro teve. E junto com ela, sabe o que Pedro teve? Aquele senso de que não era digno da presença de Jesus. Ele falou, Senhor, afaste de mim. Mas quando você tem revelação no profundo, você vai ver que Jesus não está querendo se afastar de você por causa do seu pecado. Jesus vira para ele e fala assim, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Porque na profundidade você tem revelação de quem você é, mas também tem revelação de quem Deus quer que você seja. O seu futuro está na profundidade. A profundidade te leva à firmeza. A profundidade te leva a fluir para fora do rio de Deus que está em você. E essa profundidade no Espírito te traz revelação de quem Deus é. Eu oro, irmãos, para que cada um de vocês da Juventude Freedom viva o melhor de Deus. Viva essa revelação. Se você pode, ore comigo nessa hora. Pai, obrigado por esse tempo do Espírito Santo. A cada noite, a pessoa do Espírito Santo tem sido falada e ministrada na Freedom Night. E nós declaramos, Senhor, que essa juventude, cada homem e mulher vai viver a profundidade no teu Espírito. Vai ter mais firmeza, vai fluir para pessoas que estão perdidas, trazendo vida para quem está morto. E vai ter revelação, revelação como Isaías teve. Isaías viu os lábios dele impuros, mas também ouviu um chamado que dizia, a quem enviaremos e quem há de ir por nós. Pai, que possamos ter revelação de quem somos, mas também revelação de quem o Senhor quer que nós sejamos. Espírito Santo opera em nós o que só o Senhor pode fazer. Gera fome e sede em cada um que me ouve nessa hora, na sua casa, no seu quarto, aonde estiver. Fome e sede pela pessoa do Espírito Santo. Pai, eu oro e eu declaro tempos novos do Senhor no meio dessa pandemia, tempos ainda mais profundos em Deus, em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Um abraço na pastora Suzana, no pastor Ricardo e nessa igreja abençoada. Vamos mais fundo, vamos mais profundo em Deus. Gente, que mensagem, não é? Meu Deus, Deus falou muito ao meu coração. Gente, de vocês? Muito. Caramba, essa palavra muito top. Como Deus me deu remas. Em especial, eu amei quando ele falou lá em Mateus 13, que ele fala da semente ter que ser profunda, né? Ele diz que a semente no solo rochoso, ela inclusive cresce, mas o fato dela não ter profundidade, ela não permanece crescendo, ela morre. Como é importante a gente ter raiz naquilo que Deus nos dá, como é importante a gente se aprofundar na pessoa do Espírito Santo e aí nele começar a desenvolver o nosso fruto e crescer nos dons e começar a efetivar os dons. Até porque, gente, a gente gosta muito do oba-oba, a gente gosta muito daquilo que aparece, como o pastor Drummond falou, daquilo que chama atenção, mas a verdade é que a presença do Espírito, ela desenvolve o caráter de Deus em nós, ela nos prepara para o céu. É por isso que a gente precisa ter profundidade e não apenas viver das aparências, não apenas viver do raso. E o Pedrinho estava falando uma rema que ele teve, que eu quero que ele compartilhe com você. Fala, Pedro. Isso, pastora. Lá em Salmos 1, fala assim, que bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí ele vem e fala assim, que antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei ele medita de dia e de noite. Aí continua falando que ele é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no devido tempo dará o seu fruto. Então,
a pessoa que é guiada pelo Espírito Santo e que tem a raiz, ela vai frutificar, uma hora ou outra ela frutifica. E depois fala assim, que os ímpios não são assim, eles são como a palha que o vento dispersa. Então, não está falando aqui que o ímpio não tem uma raiz, talvez ele até tenha uma raiz, mas é uma raiz tão pequena, não é profunda, e qualquer vento de doutrina, qualquer coisa pode levar. E você, Marquinhos, conta pra nós o que foi a tua rema, teu feedback aí da mensagem. Pastor, uma coisa que falou muito comigo foi aquela parte que ele fala do mar. Que muitas vezes, quando a gente entra, tá na praia, um monte de gente, as crianças correndo, tal, mãe gritando, os carinha passando, vendendo picolé. E aí você entra pra dentro do mar, dá um mergulho e de repente tudo aquilo para de fazer todo aquele barulho, parece que some e você consegue se concentrar lá dentro, você consegue ver o que realmente está ao seu redor, que é a profundidade do mar. E quando a gente está em Deus é a mesma coisa. Por quê? Quando a gente entra na profundidade do que Deus tem para nós, vamos para mais fundo nele, nos aproximamos, conhecemos cada vez mais, as coisas que estão ao nosso redor, os problemas, os sofismas do mundo, o medo, as nossas inseguranças, elas são silenciadas e nós conseguimos focar naquilo que realmente importa, que é a presença de Deus, que é a vontade dele na nossa vida. E é engraçado, pastor, que quando a gente mergulha dentro do mar, as coisas param de fazer esse barulho, mas elas não desaparecem. E quando nós entramos dentro de Deus, quando nós nos aprofundamos nele, as coisas param de ter aquela importância que tinham, todo aquele medo que a gente tinha dessas coisas, ele diminui porque nós vemos quão grande nosso Deus é, mas elas não desaparecem, os problemas continuam, as inseguranças às vezes podem continuar, os sentimentos podem continuar, mas a gente começa a comparar aquilo com a grandeza de Deus. É uma questão de foco, né? Você tira o foco do problema e coloca o foco em Deus. Isso, a gente começa a focar em Deus. E aí isso me chamou muita atenção porque Jesus já disse, Jesus falou que no mundo nós íamos ter provações, mas nós devemos ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo. E também quando nós nos imergimos, quando nós nos aprofundamos em Deus, essas coisas não somem, os problemas não somem, as dificuldades, mas nós conseguimos focar, como o Senhor falou, naquilo que realmente importa, que é a presença de Deus e com o Espírito Santo nos guiando cada dia. É uma redireção, um redirecionamento da sua visão, né? Eu acho que essa palavra, ela me toca muito na questão de como a gente lida com o nosso foco, como o pastor Ricardo falou. Porque, tipo assim, quando eu penso no mergulho, e eu, pra falar a verdade, não sou tão fã de mergulhos, né, em praia e tal, porque na boa eu tenho medo. Eu tenho medo do que pode aparecer, eu tenho medo de se aparecer um bichão e tal. Mas, cara, com Jesus, a gente não precisa ter medo do profundo, sabe? Quando a gente mergulha e quanto mais fundo a gente vai, mais prazeroso mais os tesouros vêm e mais a questão, eu achei legal porque o Marquinhos falou, os problemas não somem, quando a gente está mergulhado em Deus, as dificuldades não somem, mas a nossa visão muda, sabe? É como se você tivesse completamente focado ali, agora em Jesus, na grandeza dele, no tesouro dele, que é suficiente para que você vença o mundo. Então quando ele vem dizendo, olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, com a presença do Espírito Santo, aí eu quero te dizer, com o Espírito Santo mergulhando profundo, você pode e vai vencer qualquer circunstância, mas para isso você precisa abafar o som do que está lá fora e mergulhar na pessoa dele. Amém. E vamos, Samara, e você? É exatamente isso, pastora Su. É um mergulho profundo que a gente não se afoga. E eu quero compartilhar o que queimou no meu coração enquanto a gente assistia a pregação, que foi uma memória que o Espírito Santo trouxe à minha mente durante a pregação, da primeira vez que eu fui à praia. E eu ainda era criança e eu estava ali na margem. E uma coisa que eu comecei a notar foi o seguinte: naturalmente o mar ia me puxando mais profundo, mais profundo, mais profundo. Então o Espírito Santo falou o seguinte para mim: Samara, quem quer ficar no raso, na margem, no superficial, é porque quer. Uau. Porque naturalmente você vai ser puxado. Uau. E eu fiquei pensando também o seguinte, que o pastor Drummond falou, que ele faz a analogia, né, da areia com o pó que nós fomos criados. O homem foi formado a partir do pó. Isso. E é tão interessante que o mar,
A margem, aliás, é uma mistura do mar com a areia. Então, quando a gente está ali no superficial, é como se a gente tivesse um pé lá e outro cá. A gente quer ver até onde a gente vai com Deus, mas assim, sem se deixar levar totalmente. Até onde a gente lida bem, né? Exatamente. Tipo, eu aproveito um pouco aqui da minha vida, da minha decisão, do meu controle, mas eu também quero experimentar o sobrenatural, também quero andar nas águas e tal. Isso me chama muita atenção, porque eu lembro daquele texto onde Pedro andou sobre as águas. Ele tinha medo, os discípulos todos estavam com medo, e eles veem Jesus como um fantasma, mas aí Jesus vira e fala assim, não se assustem, sou eu. E aí ele fala, então Jesus, deixa eu ir andar contigo. E aí ele diz, vem, e ele começa a andar no sobrenatural. Ele sai ali, né, do que é natural e tal. Mas aí no meio disso, ele tenta voltar meio que pra margem. Ele tipo, não, pera, o meu controle, isso aqui é muito louco de se viver, ninguém anda nas águas. E aí ele teme, quando ele teme, ele começa a submergir. E aí Jesus fala pra ele que precisa ter fé e tal. E isso me Mas recorda. nesse exemplo, não submergir em Deus, mas submergir no medo, submergir, Exato, né, exato. na aflição. Exato. E aí Jesus fala que precisa ter fé para viver no natural. E é justamente isso, né, Samarinha? Exatamente. Porque... E é tão interessante que o terceiro ponto que o pastor Drummond traz, que é os benefícios da profundidade no Espírito Santo, é a revelação. E Pedro, ele estava tendo uma revelação sobrenatural de Jesus. Ele ainda não tinha tido aquele tipo de revelação como os discípulos que estavam no barco, a revelação do poder de Jesus sobre a natureza. E falando, eu quero compartilhar um pouquinho do meu testemunho acerca de revelação que o Espírito Santo pode nos trazer. Que no dia 30 de novembro foi a última aula do Freedom Cave, que foi demais. Foi mesmo, você não pode perder o próximo. Sim, e o pastor Daniel, ele trouxe, a gente estava em mover profético, ele trouxe uma palavra profética sobre a minha vida. E aí, dentre as coisas que ele falou o seguinte, Samara, o Senhor vai começar a revelar porque você é assim, porque você tem esse temperamento e tal, tal, tal. Aí eu, ok, amém, vamos ver o que vai rolar. Rolar a quarentena. E foi o momento oportuno que o Espírito Santo trouxe para trazer essa revelação. Revelação de experiências que eu passei, de vivências, do que eu ouvi, do que eu vi e tudo mais. E ele começou a trazer verdades através da palavra para mim. Que eu não sou definida, e nem você também é definido por experiências. Então é nessa profundidade, é nessa revelação que a gente também tem uma liberdade da nossa verdadeira identidade. E hoje eu queria deixar para você a oportunidade de mergulhar nessa pessoa, nesse Espírito Santo, no nosso Deus Espírito. Sabe, eu quero te convidar. Talvez você já tenha vivido isso e talvez se sinta hoje à margem. Talvez hoje você esteja se sentindo distante dele, desse amigo, desse guia, e não tenha conseguido dar a resposta que você como noiva precisa dar a essa pessoa, a esse Deus. Então eu quero te encorajar. Você quer hoje fazer essa oração pela primeira vez ou talvez renovar a sua aliança com o Espírito Santo? Eu quero que você feche os seus olhos comigo. Eu não posso deixar essa noite passar sem te entregar essa oportunidade. Eu quero que você feche aí os teus olhos e acalme o teu coração e com muita verdade faça essa oração. Senhor, nessa noite nós te agradecemos por quem tu és, por toda a oportunidade de te conhecer. Pai, eu te peço que esse seja apenas o start. Continua se revelando a cada um desses jovens. Continua, Pai, entregando a eles dons. Pai, desenvolvendo nele os frutos. Em nome de Jesus, eu te clamo. Jesus, Espírito Santo, apodera-te de cada um nessa noite, nas suas devidas casas. Vem sobre eles como o Senhor desceu lá em Atos. Desce hoje mais uma vez. Pai, eu te entrego hoje o coração de cada jovem. Você que quer aceitar Jesus, coloca a mão no teu coração. Pai, nós te entregamos o nosso coração. Pedimos, Espírito Santo, vem selar-nos com o teu nome, Pai. Vem escrever o nosso nome no livro da vida e fazer-nos, Pai, ganhadores, receptores da eterna vida, da salvação. Em nome de Jesus, amém. Nós louvamos e te agradecemos por tudo e especialmente pela vida eterna. Aleluia. Eu oro glória e te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Que culto maravilhoso e que série de mensagens. Sério, eu fui muito edificado, espero que vocês tenham sido edificados e espero que você de casa tenha sido muito edificado e ministrado pelo Espírito Santo. Agradeço a vocês, nossos discípulos, agradeço a Lisa, a Aninha também que estão aqui na filmagem.
Muito obrigado por tudo e agradeço mais uma vez ao pastor Drummond, que esteve conosco, trazendo essa mensagem poderosíssima. Quero que você fique ligado nas nossas redes sociais, nos nossos grupos, para saber as novidades que virão por aí. Serão grandes novidades. Mas antes desse culto terminar, eu não posso sair sem te deixar a oportunidade de que você possa também adorar ao Senhor, contribuindo com as suas ofertas, com os seus dízimos. E por isso nós estamos colocando aqui a nossa tarjinha com as nossas contas, com as contas da igreja, com o QR Code aqui que leva direto ao aplicativo para você fazer a sua oferta, a sua doação. E também na descrição desse vídeo nós vamos colocar, se você perder a tarjinha e tudo mais, vai estar aqui embaixo também. Então, adore ao Senhor com seus dízimos, adore ao Senhor com a sua oferta. E eu queria deixar nosso tchau aqui, queria dizer que nós estamos com muita saudade de vocês. Amamos vocês. Que nós amamos demais vocês e que em breve nós estaremos juntos aqui nessa igreja. Amém? Amém. Tchau, Amém. um grande abraço, até mais. Tchau, pessoal. Amamos Tchau, vocês. fiquem com Deus.